Meus queridos irmãos, enquanto os irmãos encontram o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui mais uma vez, podendo estar na companhia do meu amigo pastor Nilson, sua família, rever os irmãos e ter o privilégio de participar do Congresso de Homens que estão firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 24. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 24. É um texto muito conhecido de todos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Eu gostaria que todos vocês repetissem comigo: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Vamos lá mais uma vez. Ficou mais ou menos, agora vai ficar bom. Vamos lá, bem forte. Vamos lá mais uma vez para ficar gravado. E deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Podem se assentar, meus irmãos. Parabéns pelo tema que a coordenação e os irmãos colocaram, enraizados em Cristo. Um tema muito propício para o tempo e a época em que vivemos. Meus queridos irmãos, eu gostaria hoje de falar sobre o alicerce, que é muito parecido com a raiz. É a parte invisível da casa, como a raiz é a parte invisível da árvore. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, o homem que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. A Bíblia diz que nós seremos como a palmeira plantada na casa de Deus. Os irmãos sabiam que a tâmara é uma árvore de raiz tão profunda que o vento é capaz de soprar forte a ponto dela envergar e as suas folhas passarem no chão. Mas depois que o vento passa, ela se ergue e continua no mesmo lugar. O vento que era para levar aquela árvore não leva. Por quê? Porque a raiz está mais profunda. Ela cresce mais para baixo do que para cima. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o alicerce. Jesus, ele deixa bem claro que construir na rocha ou na areia não é um destino, é uma escolha. E Jesus disse que o homem prudente construiu na rocha e o homem imprudente construiu na areia. Se os irmãos perceberem, há uma similaridade muito grande entre as duas casas. As duas foram construídas, provavelmente as duas até se pareciam. Toda a diferença está na estrutura desta casa. Os irmãos percebem que desde o Éden, o homem tem um seríssimo problema com a culpa. E eu quero gastar aqui pelo menos 2 minutos falando sobre isso.
O homem tem uma dificuldade muito grande de dizer: eu sou culpado. Se você vê uma casa caída, um homem caído, uma mulher caída, um ministro caído, uma vida espiritual falida, você vai encontrar pessoas, principalmente agora, dizendo que foi a igreja, foi o pastor, foi o irmão, que ele não está na igreja porque na igreja tem falsidade, que ele não está na igreja porque alguém pisou, ele não serve mais Jesus porque passou por isso, por aquilo. Ele vai culpar, ou ele vai culpar a chuva que desceu, ou ele vai culpar o rio que transbordou, ou ele vai culpar o vento que soprou. Dificilmente ele vai dizer: a minha casa caiu porque eu construí no lugar errado. A culpa é minha. Eu não tinha estrutura, eu não estruturei minha vida, eu não era firme. Você dificilmente vai conversar com uma pessoa afastada do evangelho para ele dizer para você assim: eu assumo, eu não estou na igreja porque eu não sou firme, eu não estou no evangelho porque eu não tenho firmeza. Não, ele vai procurar colocar a culpa em alguém, e às vezes até em Deus. E aqui o texto, Jesus nos ensina que toda casa, todo homem, toda e qualquer família, qualquer mulher, qualquer jovem, vai sofrer pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? É inevitável que nós passaremos por isso. Primeiro, ele diz: a chuva desceu. Vamos repetir isso? A chuva vem de onde? A chuva vem do... Então tem coisa que vem sobre a casa, tem coisa que vem com ímpeto sobre a casa, sobre a vida do homem, da mulher, da família, que não vem do inferno, que não vem das pessoas, que vem de onde? E se eu disser para os irmãos que tem coisas ruins que nós passamos, que vem do céu? Os irmãos perceberam que nestes últimos anos desapareceram algumas palavras da boca de nós mensageiros. Nós estamos sendo cúmplices em algumas coisas, e uma delas é que nós estamos pregando pouco que Deus prova. A gente prega muito que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus alegra, que Deus dá felicidade, que Deus dá saúde, mas a gente esqueceu de dizer que Deus prova. E a prova de Deus é uma prova tão difícil que é como se prova o ouro no fogo. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 2 diz assim: tu te lembrarás pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou 40 anos no deserto, para te provar. Para te o quê? Para te humilhar. Para quê? Para te fazer ter fome e para saber o que estava no seu. Então a prova que vem do céu, ela tem um intuito. Qual é o intuito de Deus em me provar? Saber o que está no meu coração. Então diga pelo menos para 2 irmãos assim: Deus ainda prova. As pessoas não querem aceitar mais que Deus prova. Quer que eu te provo? Quer que eu te prove que Deus prova? A Bíblia diz que Ele cura a ferida, sim ou não? Mas no mesmo versículo diz que Ele faz a ferida. A Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi, que Ele abre e ninguém, mas no mesmo versículo está escrito que Ele fecha e ninguém abre. Sabe o que Ana escreveu no capítulo de número 2? Pode ler o segundo capítulo do livro de 1 Samuel. Sabe o que está escrito lá? Ana, no seu cântico, diz: Ele enriquece e Ele empobrece, Ele exalta e Ele humilha, Ele levanta e Ele abate, Ele dá e Ele toma. Quer que eu te provo? Quer que eu te provo que Deus prova? Jó perdeu saúde, Jó perdeu filhos, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu a compreensão da esposa. E quando o inferno esperava que Jó desse uma blasfêmia ou falasse uma blasfêmia contra o céu, porque essa foi a aposta do diabo, o diabo disse assim: toca no que ele tem e ele blasfemará na tua face. Sabe qual foi o hino que Jó cantou quando ele raspou a cabeça, se vestiu de pano de saco e se jogou ao chão? Deus me deu. E Deus me deu e Deus, quem está enraizado, dá glória a Deus quando Ele dá glória a Deus quando Ele toma.
Dá glória a Deus quando Ele abre, dá glória a Deus quando Ele fecha. Glorifica o nome dEle quando tem saúde, glorifica o nome dEle na enfermidade. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus. Você que entende que Deus ainda prova. Talvez você entrou aqui essa noite passando por uma provação, passando por um teste. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: a chuva desceu e bateu no telhado da casa. Você está sentindo a casa tremendo, mas a casa não vai cair, porque Paulo disse que Ele é fiel, Ele é justo e Ele não vai te provar acima da sua força. Então não tente entender, tente adorar. Quantos podem glorificar a Deus porque Deus ainda prova? Dê glórias ao nome de Jesus, porque Deus prova. Peraí, irmão. Então quer dizer que no dia do nascimento a gente faz uma festa. No dia do luto a gente fica na beira do caixão dizendo: é porque Deus não é Deus? Por que Deus não curou? Não. Isso é tão verdade que nós entendemos que Deus prova, que o nome do nosso velório, do velório de crente, é culto. Você vai num velório de crente, o que tem lá? Hino, pregação, apelo. Mas como que esse povo é maluco? Eles estão cantando no velório. Sim, a gente canta. Porque Deus deu, Deus tomou. Então quer dizer que quando Deus dá, eu abro um sorriso. Quando Deus toma, eu solto uma blasfêmia. Eu sou enraizado. E eu preciso entender que tem hora que Ele me levanta, tem hora que Ele me abate. Tem hora que Ele abre, tem hora que Ele fecha. Tem hora que Ele dá, tem hora que Ele toma. Verdade ou não é? Tem hora que Ele me coloca para sorrir, tem hora que Ele me coloca para chorar. Tem hora que Ele me coloca num lugar amplo, tem hora que Ele me coloca num lugar apertado. Tem dia que Ele deixa sobrar, mas tem dia que Ele só dá o suficiente. Mas independente do que aconteceu, do que Ele fazer, em tudo isso, nós vamos dizer isso: em tudo dai, em tudo dai, porque Deus em todo tempo é bom. Você consegue levantar comigo de novo as duas mãos? Só quem crê que Deus é bom. Segure as mãos levantadas. Você vai liberar um glória tão bonito agora. Deus é bom até quando Ele faz a gente chorar. Deus é bom, pastor Nilson, até quando a porta fecha. Deus é bom até quando as coisas dão errado. Deus é bom até quando não acontece da maneira que eu achei que ia acontecer. E como eu sou enraizado em Cristo, eu não vim aqui neste congresso liberar uma blasfêmia, nem liberar uma murmuração e nem reclamar de Deus porque a semana foi difícil. Deus está no controle de tudo e eu vim dar glórias ao seu nome. Você pode dar glórias ao nome de Jesus? Dê glórias ao nome de Jesus, porque a chuva desce. A chuva desce. Você consegue dizer bem alto: a chuva desceu? Irmão, tem coisa que vem contra a vida da gente, que bate com ímpeto, que vem de onde? Do céu. Do céu. Se eu não entender, olha aqui que Jó disse. Isso aqui é muito sério, irmão, que eu vou dizer. Tem uma coisa muito perigosa na nossa vida, que eu falo dos evangélicos, não estou dizendo dessa igreja. Nós temos duas doutrinas cancerígenas que estão nos nossos louvores, às vezes nas mensagens. É o triunfalismo. O que é o triunfalismo? O triunfalismo é que você vai vencer de qualquer forma. Você nunca vai ser derrotado, você nunca vai perder, você nunca vai ficar para trás, você nunca vai estar por baixo, você nunca vai ser o humilhado, você nunca vai perder, você nunca vai ser o derrotado, você nunca vai chorar. Você sabe que isso aí é só na ideia, né? Na vida real isso não existe. Na vida real é o contrário. Tem hora que eu vou ser massacrado, tem hora que eu vou estar por baixo, tem hora que eu vou estar chorando, mas isso não muda a concepção de fé que eu tenho. Os irmãos percebem que Jó disse para Deus assim: toca no que ele tem e ele blasfemará na tua face. Diga comigo assim: no que ele tem. Deus permitiu tocar no que ele tinha, sim ou não? O que Deus não permitiu é tocar no que ele era. Porque no que você tem,
O que você tem pode ser tocado. O que não pode ser tocado é o que você é. Tem hora que o inimigo mexe na folha, no tronco. Tem hora que o inimigo serra. Tem hora que o inimigo corta. Mas está escrito: há esperança para a árvore. Que árvore? A que foi cortada. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas ela brotará e ela dará ramos como uma planta. Às vezes o tronco é cortado, as folhas são tiradas, mas a raiz continua lá. Só quem tem raiz em Deus, dê glórias ao nome de Jesus. Talvez você está tendo dificuldade de entender que Deus prova. Olha o que Jó disse para a mulher dele. A mulher dele disse assim: isso não é vida, Jó. A mulher dele, pastor Nilson, olhou e disse: um crente passando por isso? Você é um homem reto, você é um homem íntegro, você é um homem que foge do mal? Como que Deus deixa acontecer tanta coisa ruim na vida de uma pessoa tão boa? Jó olhou para a mulher e disse assim: receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Me perdoe, irmãos, o que eu vou dizer para vocês aqui. Para mim, o maior pecado de um homem, apesar de ser muito grave, não é o pecado moral. Você quer testar o nível de espiritualidade de uma pessoa? Entrevista essa pessoa e pergunta para ela o que ela acha de Deus, o que ela pensa de Deus. Quando você diz a uma pessoa assim: eu não entendo Deus, pastor, Deus não é Deus, por que tem criança com câncer? Por que tem gente pobre? Se eu sou uma pessoa boa, por que as coisas? Você está pensando mal de Deus. Você está pensando mal de Deus? O anjo chegou para Abraão e disse assim: sabe o seu primo Ló que mora lá em Sodoma e Gomorra? Lá em Sodoma? Sei. A gente está indo para lá agora, a gente vai fazer chover fogo naquela cidade com enxofre, vai destruir todo mundo. Olha a pergunta que Abraão fez. Então quer dizer que Deus vai matar o justo junto com o ímpio? O anjo olhou no olho de Abraão e disse: longe de Deus praticar uma injustiça. Deus não é injusto. Deus é bom. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas podem não estar da maneira que eu gostaria que elas estivessem, mas eu estou enraizado em Cristo. Levanta comigo as duas mãos e deixa eu declarar uma palavra na tua igreja. Provação não vai te tirar do Evangelho. Luta não vai te tirar do Evangelho. Problema na família não vai te tirar do Evangelho. Problemas pessoais não vão te tirar do Evangelho. Você está enraizado em Deus. Aí alguém vai perguntar para você assim: e o que vai te tirar do Evangelho? O que vai te tirar de Cristo? Sabe o que você vai responder? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o agora, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem a perseguição. Nada, nada, nada. Nada, eu vou dizer outra vez: nada, nada, nada e nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus, você que está enraizado em Cristo Jesus. Diga comigo: transbordaram os rios. Os rios vêm de onde? De baixo. De onde vem o rio? A chuva cai no telhado, mas o rio vem no alicerce. Isso aqui pode representar as batalhas espirituais que enfrentamos. O inimigo, sempre que vem para derrubar uma casa, ele não vem no telhado da casa, ele vem no alicerce da casa. Os irmãos conhecem a história da figueira? Que o dono da terra passou e disse assim: pode cortar essa figueira, porque tem 3 anos que eu passo aqui e ela não dá fruto. Aí o vinhadeiro que cuidava da vinha disse assim: não, me dá esse ano para me cuidar dela. Cuidar o quê? Cuidar de quê? Ela é uma árvore, ela está plantada, ela parece estar bem. Ele disse: não, mas eu vou cavar e eu vou colocar adubo na sua raiz. Porque o tronco pode estar bonito, irmão, o rosto pode estar bonito,
Você consegue maquiar até sua tristeza. Você consegue fingir que está bem até quando está mal. Você consegue fingir que é espiritual até quando é carnal. Mas o vinhadeiro, que é o Espírito Santo, ele sabe que o problema mais severo de uma árvore não está no tronco da árvore, não está na folha da árvore, está na raiz da árvore. Por isso que essa raiz tem que ter saúde, essa raiz tem que ser cuidada. Você pode dar glória a Deus por isso? E por que aquela figueira não produzia? Ela não produzia porque tem uma bactéria que entra na raiz das árvores frutíferas. Ela deixa a árvore no mesmo lugar, um tronco bonito, com folhas bonitas, mas não frutifica. Você já percebeu que tem pessoas que estão no reino de Deus, na terra boa, numa igreja boa, tem um pastor bom, mas ele não funciona. Ele não consegue frutificar, porque o problema dele não é físico, o problema dele não é geográfico, o problema dele não é a Bahia, o problema dele não é Salvador. Às vezes o problema dele é a raiz. Mas o vinhadeiro vai cavar, vai cuidar dessa raiz, e essa árvore vai dar muito fruto para a glória de Deus. Irmãos, as perseguições malignas, elas são reais. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas eu quero que você me responda com muita sinceridade. Quem aqui já teve batalha assim na vida de entender: isso não é físico, isso não é normal? Não, pastor, isso não é humano. Eu sinto que tem uma ação maligna. Já aconteceu de você estar em ambiente, do ambiente fazer você sentir o peso, um negócio, uma coisa estranha. Já aconteceu de você estar em casa assim, acontecer algumas coisas no meio da família, de você dizer: gente, isso não é normal. Isso não é normal. Você está na empresa, do nada se levanta uma guerra, uma contenda, você fala: não é normal. Você sente retaliações que às vezes o teu corpo sente. São as batalhas que nós enfrentamos, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra os demônios. E eles vêm no alicerce da casa, eles fazem o rio transbordar para a nossa casa cair. Os irmãos concordam comigo que tem coisa, tem tentação que aparece no teu caminho, que não é uma coisa da vida. Não, foi colocada, é uma arapuca, é coisa do diabo. Tem pessoas que te perseguem, não é porque você fez nada contra eles, não. É uma coisa satânica. Tem pessoas que trabalham contra você, tem pessoas que te odeiam, tem pessoas... Pastor, acontece coisas que não dá para entender. Tem pessoas que são perturbadas acordadas, são perturbadas dormindo. Pastor, eu passo uma luta tremenda, eu não sei que batalha espiritual é essa. É luta no trabalho, é luta na família, é luta espiritual, é luta financeira. Quem concorda que tem coisa que é espiritual? Quem concorda? Você concorda comigo que tem coisa que é espiritual? Você concorda que tem coisas que está acontecendo na tua vida que não são físicas, não são humanas, não são normais? E como que se vence uma batalha espiritual? Espiritualmente. Eu tive uma experiência no ano de 2006. Acho que foi 2006. Eu estava passando por um problema muito difícil. E eu tive uma sensação, pastor Nilson, que talvez você já teve. A sensação que está perdendo. Eu falei: eu vou perder essa batalha, está muito difícil. Sabe quando você sente que a sua força está se esvaindo? Sabe quando você sente assim: eu vou me entregar, não dá, eu não vou conseguir. Estava muito forte. Mas quando foi um dia, Jesus me deu graça e disse para mim: batalha, luta. Eu morava dentro de 2 cômodos, doado por uma irmã chamada Rita, que me colocou para morar, uma senhora, esposa de um ancião da igreja, e ela me colocou para morar numa casinha que tinha no fundo da casa dela. Tinha que descer toda uma escada, e lá embaixo ficavam os 2 cômodos. E o Espírito Santo disse para mim assim: batalha, que você vai ganhar essa batalha. Batalha, porque você vai vencer essa batalha. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: eu vou orar enquanto eu aguentar. Eu só paro de orar quando eu não aguentar mais. É uma batalha. E em batalha a gente não pode dar moleza, mas batalha é batalha. Por que tem hora que você se torna uma presa fácil? Por que tem hora que você perde a batalha para o inimigo? Porque o inimigo está de lá dando metralhada, e você daqui para lá de braço cruzado, você abrindo boca, você bocejando, o inimigo de lá tirando, e você de cá não faz um jejum, não faz uma vigília.
não levanta de madrugada, não faz uma campanha de oração, o inimigo está de lá bombardeando. Não, meu irmão, é chumbo trocado. É chumbo trocado. Se o inimigo vier quente, tem que te encontrar fervendo. Se ele vier para a guerra, vai ter guerra. Se ele vier para a guerra, vai ter guerra. Você não vai baixar a guarda, você vai lutar. E eu entrei dentro daquele quarto, cerca de 6 horas da tarde, depois do horário que eu chegava do trabalho. E eu orei de 6h30 até às 7, de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 à meia-noite. E a minha força foi acabando. À medida que eu fui orando, o meu corpo também foi sentindo. E eu tirei um período de oração naquele dia de cerca de 7 horas de oração. Quando era aproximadamente 2 horas da manhã, eu estava exausto, suado. Sabe onde eu estava? No chão. Eu já tinha orado sentado, eu já tinha orado deitado, eu já tinha orado de pé, eu já tinha orado de olho aberto, eu já tinha olhado de olho fechado, eu já tinha orado andando, eu já tinha orado parado. Aquela hora eu estava com o joelho no chão, debruçado no chão. Eu estou falando isso aqui para os irmãos diante de Deus. Eu estava debruçado no chão de olho fechado, quando um espírito horrível desceu a escada rumo ao barraco que eu morava. Alto, magro, com roupas, uma roupa como se fosse uma roupa podre, preta. E ele não entrou pela porta, ele atravessou a parede do quarto. E eu vi ele entrando no quarto. E eu continuei no mesmo lugar. Misturou uma mistura de fé com medo, medo e fé. E eu comecei a orar e falei: Jesus, agora que eu não me levanto daqui de jeito nenhum. E eu não sei como que eu estou, de olho fechado eu estou vendo. O meu espírito estava vendo. E aquele espírito, pastor Nilson, foi até perto de onde eu estava orando. E eu orando aqui, ele parou do meu lado, ficou um tempo parado, depois ele se reclinou. Rosnou como se fosse um bicho. E gritou no meu ouvido: eu perdi. Quando ele gritou, eu perdi, a força veio em mim, a coragem. Levantei dentro do quarto e comecei a marchar como um soldado, falar em línguas estranhas. Comecei a orar, a alegria do Senhor entrou dentro do barraco. A alegria de Deus entrou dentro da casa. Acredite os irmãos, eu venci aquela batalha naquela hora. O laço quebrou e eu escapei como um pássaro. Aquele demônio, aqueles espíritos que vieram contra a minha vida foram vencidos e eu consegui vencer na oração. Agora eu vou te dizer uma coisa: dê moleza para o diabo para você ver se ele não te arrebenta. Dê moleza para o diabo se ele não derruba a tua casa, esmaga teu ministério, arranca teu casamento, destrói teus filhos. Não, a nossa luta não é contra carne nem sangue. E se ele vier para a guerra, vai ter guerra, porque nós vamos reagir. Quem vai reagir, diga glória a Deus. Então grita comigo assim: o rio transbordou, mas a casa não caiu. Deixa eu te contar um negócio aqui agora, que nós vamos entrar numa batalha aqui agora. Eu tenho um amigo que se converteu, sabe como? Ele era bruxo, foi bruxo mais de 20 anos, e ele se converteu por causa de um feitiço que deu errado. Ele se preparou muito tempo para fazer uma feitiçaria, e no dia de fazer a feitiçaria, os demônios apareceram para ele, mandou ele desmanchar tudo, que ele não ia poder fazer, porque não ia dar certo. Ele ficou indignado, porque ele tinha pago um preço muito alto, ele tinha se sacrificado, ele tinha se doado, ele tinha se gastado para fazer aquilo. E ele ficou muito bravo com os demônios e disse: não é justo isso, eu me preparei 1 ano e o trabalho não dá certo. De quem é a culpa? Quem é o culpado desse trabalho não dar certo? O Espírito diz para ele assim: você está vendo aquele barraquinho ali no morro com a luz acesa? Ele diz: estou vendo, o que eu tenho a ver com isso? Tem uma crente lá dentro. E o Deus dela acordou e ela está lá na janela com a mão estendida para cá, dizendo: queima Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. A irmã orando e o trabalho dando errado lá embaixo. Fica de pé comigo só um minuto, por favor. Fica de pé só um minuto, depois você senta. Escuta o que eu vou te dizer. Ele me contou isso. O nome dele é Sérgio Pereira. Ele me contou que o Espírito disse a ele assim: Sérgio, enquanto aquela mulher estiver guerreando em oração, o seu feitiço não tem força nenhuma. E nós não poderemos subir, e nós não poderemos fazer nada, porque a atmosfera acima de nós está incendiada com a oração daquela crente.
Uma crente sozinha orando fez o trabalho de um feiticeiro, o trabalho de 1 ano, cair por terra. Você imagina enquanto nós estamos aqui essa noite? Você imagina na nossa oração agora quantas sepulturas Deus vai fechar nessa noite? Quantos livramentos Deus vai dar nessa noite? Quantas famílias Deus não vai visitar essa noite? O problema é que tem hora que a gente dá moleza, tem hora que a gente é passivo, tem hora que o inimigo está bombardeando e a gente está calado. Dê a mão para esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: vamos para a guerra agora. Levanta assim a mão dele lá em cima, levanta a mão dele lá em cima. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: esta batalha só se vence guerreando. Os rios transbordaram, mas eu quero profetizar que a casa não vai cair. Os rios transbordaram, mas eu quero dizer que a feitiçaria não vai funcionar. Os rios transbordaram, mas eu quero profetizar que a praga não vai chegar na tua tenda. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Deus vai te livrar da peste perniciosa. Vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu és enraizado em Cristo. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 poderão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele está dizendo: tu não serás atingido. Os rios transbordaram, mas Deus levantou uma igreja triunfante. Os rios transbordaram, mas Deus levantou mulheres que estão reagindo. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: reage, minha filha. Reage, minha filha. Não deixe essa depressão te vencer. Não deixe essa luta destruir tua família. Não deixe essa inveja entrar pela porta da frente da tua casa. Não deixe esse demônio te derrubar nesse laço de adultério. Não permita que você se entre debaixo dessa arapuca e caia no laço do passarinheiro. Levanta a mão do teu irmão e fecha os olhos. Nós vamos guerrear agora.